Salve fiel, salve nação corintiana, sábado agitado, separei para vocês as principais notícias do Corinthians desse final de semana, lembrando que amanhã tem Timão em campo, Bahia e Corinthians lá em Salvador. Tão confiante na vitória do Timão? Deixa aqui abaixo o seu palpite e o placar para esse jogo. Corinthians e Bahia, Bahia e Corinthians, será que o Corinthians consegue uma vitória, fiel? Deixa aqui abaixo a sua opinião, tá bom? Tem informação sobre o mercado da bola agitado, o Corinthians negociando aí com o colombiano Cuéllar e querendo atacantes. Tem mudança importante na escalação para amanhã, então olha, fica até o final para você não perder nada. Mas antes da gente assistir, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão, sem mais demora. Vamos reagir ao Nicola e o Cereto atualizando pra gente todo o noticiário do Corinthians, hein? Muita notícia importante, fica até o final, dá só uma olhada, fiel. Agora sobre Facundo Bernal, desde a sexta-feira da semana passada, coloquei o nome desse volante uruguaio de 20 anos de idade do Defensor nos noticiários brasileiros. Na oportunidade eu dizia para vocês que era grande a chance dele virar reforço corintiano. O nome havia sido apresentado ao Timão e causado excelente impressão. A partir dali, o Corinthians iniciou a tratativa, chegou a mandar um representante para o Uruguai para tentar viabilizar esse acordo. Só que o Fluminense apareceu com muita disposição e acaba de emplacar sua terceira proposta diferente ao Defensor. A primeira de 2,5 milhões de dólares, a segunda de 3 milhões de dólares e a terceira de 3 milhões e 600 mil dólares. Além do aumento gradativo dos valores, o Fluminense também foi aceitando ceder percentuais. A primeira oferta era de 85% dos direitos econômicos. Nessa última proposta de 3 milhões e 600 mil dólares, o Flu topa ficar com apenas 60% dos direitos, deixando outros 40% para o Defensor. O problema para o Fluminense é que o Corinthians não desistiu da contratação do Facundo Bernal. Ele não é a prioridade no clube, é o plano B. Então o Corinthians tenta ganhar tempo enquanto define a situação do Cuéllar. Se o Timão avançar na compra do volante colombiano que pertence ao Al-Shabaab, o Corinthians desiste do Bernal. Mas se não houver acordo com o Gustavo Cuéllar, aí sim o Corinthians pretende fechar a aquisição do Bernal. Pro Timão essa demora no acordo é vantajosa. O Corinthians vai tentando enrolar os uruguaios enquanto tenta chegar a uma definição com o time saudita. Só para completar, operação de compra do Cuéllar e do Bernal teria cifras parecidas, algo entre 4 e 5 milhões de dólares. A diferença está nos salários. É que o Cuéllar ganha por mês 1 milhão e 200 mil reais livres de impostos na Arábia Saudita, enquanto o Facundo Bernal não ganha nem 70 mil reais mensais lá no Uruguai. Um tem 20 anos de idade, o outro tem 31. A certeza é de que o Cuéllar, se contratado, assumiria uma condição de protagonista no elenco corintiano. Facundo Bernal é uma ótima aposta, mas ninguém sabe ao certo se atuaria em grandes condições. E mais um escândalo no Corinthians. Mais uma vez, tendo Sérgio Moura e Marcelo Mariano como protagonistas. Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing, e Marcelo Mariano, atual diretor administrativo do clube. E quem fez essa revelação foi o Armando Mendonça, que é vice-presidente do Corinthians. Ele se tornou uma oposição mesmo estando na diretoria, foi eleito como presidente Augusto Melo. O Armando deu uma entrevista ao Alambrado Alvinegro, do meu amigo Cascão, afirmando que a dupla, formada por Sérgio Moura e Marcelo Mariano, estava prestes a vender um camarote em condições especiais, muito bacana, uma visão privilegiada na Neoquímica Arena por apenas 50 mil reais por ano. Segundo o Armando, o contrato estava fechado, já assinado, faltando só o aval da diretoria para que fosse firmado esse acordo, quando um dos secretários do clube, o secretário-geral Vicente Cascone, que embrecou esse acordo. Esse vínculo de 50 mil reais seria pago pela VaideBet, logo a VaideBet, que tem causado tantos problemas internos com direito àquela investigação que virou um caso de polícia. Por que 50 mil reais anuais é tão ruim? O preço médio dos camarotes na Neoquímica Arena, especialmente esses com visão privilegiada, no centro do campo costumam custar entre 400 e 500 mil reais por temporada. Só para completar, nessa mesma entrevista, o Armando Mendonça revelou que um conselheiro de oposição que tem sido muito crítico à atual administração do Augusto chegou a prometer pagar 1 milhão e 50 mil reais à vista para ter um camarote em condições parecidas por 2 a 3 anos. Mas, por conta dessas críticas que ele tem feito, o pessoal do Corinthians vetou a possibilidade
de repasse para esse conselheiro. Ah, só para completar sobre o Timão, mais algumas atualizações. O Charles será reforço do Corinthians de fato, só que a operação vai ficar mais cara do que inicialmente prevista. Ela vai custar cerca de 9 milhões de reais pagos em 3 parcelas. Charles vai assinar contrato de 4 anos, atleta que vem do Midland da Dinamarca. E a saideira, Alex Santana, foi apresentado como reforço nessa sexta-feira com direito à emoção do seu pai. Ele foi convidado para participar do evento. O seu José, corintiano fanático, admitiu que estava super feliz de ver o filho vestindo a camisa do alvinegro. Para falar sobre o Corinthians, mais especificamente sobre o Wesley, que virou alvo do Fenerbahçe, clube turco que acaba de contratar o técnico português José Mourinho. Mas a notícia não é boa. Além da possibilidade real de perder um atleta importante como o Wesley, o Timão ficou bem distante dos 30 milhões de euros sonhados. Só para fazer uma breve retrospectiva, algumas semanas atrás o West Ham ofereceu 18 milhões de euros para contratar o atleta. O Corinthians disse não, porque o Caio, o braço direito do presidente Augusto Melo, assegurava que chegaria uma proposta de 30 milhões de euros pelo Wesley. O tempo passou e nenhuma proposta próxima disso foi apresentada. Houve uma consulta do Borussia Dortmund, que toparia pagar algo na casa dos 20 milhões de euros. A conversa não andou e nesse momento não existe nenhuma oferta, exceção a essa nova consulta feita pelo Fenerbahçe. Esses 18 milhões de euros que o clube turco está disposto a pagar equivalem a 109 milhões de reais, bem distante dos 30 milhões de euros que sonhava o Timão. Mas, diante da enorme dificuldade financeira pela qual passa o Corinthians, existe uma possibilidade real de o negócio ser concretizado a qualquer momento. Só para completar, em relação às chegadas, a contratações, o Corinthians não tem conseguido avançar, especialmente nos jogadores de frente. Já são 4 reforços contratados: o goleiro Hugo Souza, que vem do Flamengo por empréstimo, o zagueiro André Ramalho, que já foi inclusive apresentado, estava livre no mercado, o meio-campista Alex Santana, que estava no Atlético Paranaense, operação de 2,5 milhões de euros, além do Charles, volante que foi comprado do Midland da Dinamarca por 1.300.000 euros. O Corinthians ainda negocia com Cuéllar e Facundo Bernal. O Cuéllar é prioridade do Ramon Dias. O Facundo Bernal é visto pelos dirigentes como alguém com um potencial de revenda importante. Foi o primeiro a contar que esse uruguaio, que pertence ao Defensor, interessa ao Timão. Corinthians e Fluminense disputam a contratação desse jogador. Em relação aos atacantes, enorme dificuldade. Gonzalo Plata, que pertence ao Al Sadd do Catar, custa 12 milhões de euros. O Vieto foi sugerido, mas é caro. O Balotelli já foi descartado e o Timão segue com dificuldades, com a lembrança de que a janela se encerra no dia 2 de setembro. Hora de falar sobre o Corinthians para explicar que dificilmente Fred Luz poderá ser contratado como novo CEO do clube. A curiosidade é que no dia 3 de julho ele foi apresentado com direito à entrevista coletiva, dando entrevista explicando, falando como um CEO do clube. Só que o Corinthians constatou depois de apresentá-lo que havia uma pendência burocrática. Como ele faz parte da Álvares Marçal, ele não poderia ser contratado como CEO do Corinthians, a menos que abrisse mão desse posto que ele ocupa nessa empresa. Ele disse que não fará isso, que não tem como abrir mão. Diante desse cenário, nessa quinta-feira, o Corinthians apresentou uma última proposta para que a Álvares Marçal seja contratada pelo Corinthians e indique o Fred Luz como executivo que vai tocar o projeto corintiano. Na teoria não muda nada, mas na prática há uma importante alteração. Se o Fred Luz fosse contratado como CEO, ele no organograma do clube só estaria abaixo do presidente do Corinthians, o Augusto Melo. Diante dessa situação do Corinthians contratando a Álvares Marçal para prestar uma consultoria e a Álvares indicando o Fred Luz, ele vai aparecer no organograma do clube abaixo de um comitê de gestão montado dentro do próprio Timão. O que isso significa? Que o Fred Luz vai estar subordinado a um comitê indicado pelo Augusto Melo. Era exatamente isso que Marcelo Mariano, entre outros do Corinthians, gostariam, e vai ter bem menos autonomia do que se imaginava ou do que o torcedor corintiano esperava. Só para lembrar, a indicação da contratação de um CEO havia sido feita por uma consultoria que o Corinthians tinha contratado no início da gestão do Augusto Melo. O técnico Ramon Dias vai ter que mexer no time, obrigatoriamente, vai ser obrigado a mexer no time. É porque o Ranieri tomou o 3º cartão amarelo, está fora da equipe, vai cumprir a suspensão automática. Então, quem vai jogar no lugar do Ranieri provavelmente deve ser o Alex Santana. O Alex Santana deve entrar no lugar do Ranieri. O Alex Santana que jogou ao lado do Ranieri na última partida contra o Criciúma
deve jogar no lugar do Ranieri, na posição de primeiro volante. Quem vai ser o segundo volante do time do Corinthians? E aí é uma dúvida. Pode ser o Breno Bidon. O Breno Bidon pode retornar à equipe, que é um jogador que vinha atuando como segundo volante, ou pode ser também o Rian. O Rian que atuou alguns minutos contra o Criciúma. O Rian tem características mais de marcação. O Breno Bidon tem características mais de armação, né? De qualquer maneira, fica a critério do técnico Ramon Dias quem ele vai querer escalar para a posição de volante, de segundo volante, se o Breno Bidon ou se o Rian. Mas o Alex Santana vai fazer a função do Ranieri no meio-campo do Timão. O Corinthians, que se preocupa muito com essa posição de meio de campo, tanto é que está tentando contratar outros volantes, mas para isso é assunto para depois. Eu comento daqui a pouco a questão das contratações aqui no vídeo do Corinthians, aqui no vídeo do canal do Cereto. Falando ainda da escalação do Corinthians, outra possibilidade de novidade é a entrada do Fagner na lateral direita. Fagner pode entrar começando o jogo na lateral direita, começando os 90 minutos. Embora ainda não esteja com condições ideais, mas ele pode começar no lugar do Mateuzinho. Já está recuperado de uma contusão muscular de grau 1. Entrou alguns minutos na última partida contra o Criciúma e pode jogar no lugar do Mateuzinho na lateral direita. Além do Fagner, outro que pode aparecer como novidade no time é o André Ramalho, zagueiro que veio do Bahia, do PSV da Holanda, e pode fazer a estreia contra o Bahia. Pelo menos deve ser relacionado para ir para o jogo, né? Já está no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, participou de todos os treinos durante a semana e pode ser relacionado para ir para o jogo. Então o Corinthians pronto para o jogo contra o Bahia, e aí o Corinthians que terá no ataque, mais uma vez, o Yuri Alberto, né? Só que o Yuri Alberto, ele está passando por um jejum de gols. São 8 partidas e pouco mais de um mês sem que o Yuri Alberto marque um gol pelo Corinthians. Ele é o artilheiro isolado do clube na temporada, mas busca recuperar a boa fase e a confiança que tinha quando o técnico era o Antônio Oliveira. Né? Quando o técnico era o Antônio Oliveira, ele estava bem na parada, mas parou de fazer gols. A próxima oportunidade é nesse domingo contra o Bahia, no Campeonato Brasileiro. O Yuri vive altos e baixos em 2024. O centroavante iniciou em baixa e precisou de 5 jogos para fazer gols, pela primeira vez, ao mesmo tempo em que lidou com críticas dos torcedores e até do Mano Menezes, né? Lembra que o Mano Menezes chamou ele de burro, tal, aquela coisa toda, ficou feio pro Mano Menezes, e ficou chato, inclusive, pro Yuri Alberto, mas a chegada do Antônio Oliveira fez bem pro Yuri Alberto. Com a confiança do treinador, o camisa 9 deslanchou e marcou 10 gols em 20 jogos sob o comando do português. 10 gols em 20 jogos ele fez no comando do Antônio Oliveira. Só que desde a saída dele, são 4 partidas sem fazer gols, além dos 4 jogos em que passou em branco quando o Antônio ainda estava no clube. Então são 8 jogos sem fazer gols no total. Piorou a situação desde que saiu o Antônio Oliveira. Mas a melhora do ataque e a recuperação do Yuri Alberto é uma das prioridades da comissão técnica liderada pelo Ramon Dias. O técnico argentino quer mudar o atual cenário ofensivo do Corinthians, que tem um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro até agora. Foram apenas 14 gols marcados em 17 rodadas. Yuri Alberto marcou apenas 2 vezes na competição. É muito pouco, né? É muito pouco. Só que o reserva do Yuri Alberto é o Pedro Raul, né? O Pedro Raul é pior do que o Yuri Alberto, tem um pior aproveitamento do que o Yuri Alberto ainda. Então a situação fica muito complicada. De qualquer maneira, todos querem no Corinthians que o Yuri Alberto deslanche, faça gols, marque gols. É isso que o Corinthians precisa do atacante centroavante Yuri Alberto. Eu falava das contratações, o Corinthians contratou o Charles do Midland, da Dinamarca. O Charles deve chegar nos próximos dias, nas próximas horas, aqui no Brasil, para fazer os exames médicos e para assinar contrato com o Corinthians de 4 temporadas. É um jogador de meio de campo, é um volante, médio volante. O Corinthians preocupado com essa posição, com a posição de médio volante. Por isso tem contratado jogadores para a posição. Mas o sonho de consumo do técnico Ramon Dias é mesmo o Cuejar. Cuejar, que está no Al-Shabaab, da Arábia Saudita.
O Cuejar, o Corinthians já fez uma proposta para o Al-Shabaab da Arábia Saudita e espera agora a contraproposta. Espera para ver se vai conseguir contratar o jogador. De qualquer maneira, é muito difícil a contratação. Embora o Corinthians esteja otimista, é muito difícil a contratação porque ele ganha mais de R$1 milhão lá no Al-Shabaab e o Al-Shabaab está querendo pelo menos 5 milhões de euros para negociar o jogador. Por esses valores, fica praticamente inviável a contratação do Corinthians. O Corinthians que deve receber aí uma grana da televisão nos próximos dias, algo em torno de 150 milhões de reais, e vai ficar abonado para poder fazer essas contratações. Mesmo assim, fica difícil fazer uma contratação neste nível. E outro jogador que o Corinthians está querendo é o Gonzalo Plata. Gonzalo Plata, de 23 anos, equatoriano, jogador que disputou a última Copa do Mundo pela seleção do Equador, jogador que está no Al Saad, do Catar. Também é uma contratação muito difícil por parte do Corinthians. Também é uma contratação muito complicada, porque é um jogador que tem contrato até 2028 com o Al Saad, e é um jogador também considerado muito caro. De qualquer maneira, são pedidos do técnico Ramon Dias, que quer reforçar a equipe visando escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Continuando falando do Corinthians, fiel torcida, o Corinthians que tem uma parada dura amanhã contra o Bahia, fora de casa, lá em Salvador. E para essa partida, o Ramon Dias não vai contar aí com o Ranieri e ele vai ser forçado aí a mexer no time titular do Corinthians. É bem provável que o Alex Santana seja o primeiro volante e o Breno Bidon, o Rian, assuma a posição aí de segundo volante. Amanhã também pode acontecer uma outra mudança que eu, particularmente, eu agradeço a Deus. Fagner deve jogar de titular no lugar do Mateuzinho. Finalmente, né? Que saudade que eu tava do Fagner, porque o Mateuzinho, sinceramente, até agora não mostrou nada para que veio ao Corinthians. E o André Ramalho, que o Ramon Dias já elogiou bastante o jogador, chegou agora, zagueiro, camisa número 5, não deve começar com o titular, mas deve ganhar chances aí amanhã, na partida de amanhã, contra o Bahia. Lembrando que o Corinthians ainda segue na zona do rebaixamento, a situação é muito complicada, o Corinthians está com tudo aí no mercado da bola, atrás de atacantes, já estão negociando aí com o Gonzalo Plata, mas é uma transação aí muito de alto valor, então o Corinthians não teria 12 milhões de euros para arcar agora para tirar o jogador da Arábia Saudita, então o Corinthians está procurando agora reforços para o ataque. Não sei aí, ó, veio o Charles de volante, Cuejar, o Corinthians está negociando, tá querendo o Facundo Bernal também lá do Defensor do Uruguai, então o Corinthians vem contratando alguns jogadores, já contratou 4 reforços, né? Lembrando que o Augusto Melo prometeu lá para a torcida no mês passado 4 reforços de peso, né, no Corinthians, então vamos ver aí quem o Corinthians vai trazer para reforçar o setor ofensivo. Será que será o Luciano Vietto? Luciano Vietto também é outro que está na parada aí, que o Corinthians está estudando fazer uma investida, mas a gente sabe que o Corinthians está numa situação muito complicada aí financeiramente. Vai receber um dinheiro aí até dia 25, que vai poder ajudar muito nas contratações, mas acho que o Corinthians não vai poder fazer loucura, né? Então o Corinthians vai atrás de jogadores aí bem em conta no mercado, que possam ajudar realmente, principalmente o ataque do Timão. Vocês estão gostando das contratações do Corinthians? Será que o Corinthians amanhã consegue aí fazer um belo jogo contra o Bahia? Quem sabe trazer uma vitória? Tão confiante, fiel? Deixa aqui abaixo a sua opinião nos comentários sobre essas contratações e se o Corinthians tem chance de ganhar amanhã do Bahia fora de casa, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago no canal. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto. Forte abraço. Vai, Corinthians!